Graças a Deus. Amém, amados? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ler a palavra de Deus. Amados, vamos a palavra de Deus no livro de Isaías 55, versículo 11, e depois Eclesiastes 7, 14. Diz assim o versículo 11: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo na qual a enviei. Os irmãos, amém. Agora Eclesiastes 7, versículo 14, que diz assim: No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Os irmãos, amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos na sua presença nesta noite, para que aprendemos a sua palavra. Damos graças a Ti pelos louvores que já foi entoado, pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram. Ó Espírito Santo, o Senhor tem uma palavra para nós e queremos compreendê-la debaixo da Tua revelação, debaixo da Tua direção. Sou insuficiente para falar a Tua palavra, sou dependente de Ti. Pai, ajuda os meus irmãos, Senhor, a também entender as Suas verdades. É a minha oração que faço, crendo que assim será, porque a faço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Glórias a Deus. Queridos, semana passada estávamos falando das riquezas eternas, riquezas que ecoam para a eternidade. E dentro dessas riquezas eternas, a prosperidade que realmente precisamos é aquela prosperidade que não se resume só nesta vida. Se tivermos uma prosperidade que se resume somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Foi isso que disse Paulo. Vamos ver esse texto, irmãos, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Paulo está dizendo aos irmãos a respeito da volta de Cristo e a respeito da eternidade, instruindo os irmãos a esperar em Cristo para a eternidade e tirar dos irmãos aquele foco no terreno. Os irmãos, amém. Perceba, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis do que todos os homens. Amados, se nós confiarmos em Cristo só para os bens terrenos, nós estamos errando o nosso alvo, porque o nosso alvo é o céu, nosso alvo é o céu, e quem quer eternidade deve, se possível for, ou se necessário for, abrir mão até dos bens terrenos. Foi isso que Jesus ensinou para o mancebo de qualidade. Vamos ver, irmãos, Lucas 18, versículo 22, amém. Olha, esse jovem aqui, ele estava preocupado com a eternidade, queria viver a vida eterna, queria ter um tesouro no céu, e ele conversou com aquele que poderia lhe dar esse tesouro, Jesus. E Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele disse: sim, mestre, eu já tenho guardado os mandamentos desde a minha infância, mas a minha consciência me diz que ainda não está completo, a perturbação ainda existe dentro de mim. E Jesus, que conhecia o seu coração, disse: olha, te falta uma coisa. Que coisa que é essa? Você tirar o seu coração dos bens terrenos. Te falta uma coisa, é você colocar o seu coração nos bens eternos. Ele queria os bens eternos, mas o seu coração estava no bem terreno. E Jesus disse: como que você vai colocar o coração nos bens eternos, não tendo os bens terrenos? Jesus lhe mostrou o caminho. Vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Diz o texto que aquele moço não conseguiu fazer aquilo. Ele se entristeceu muito e foi-se embora. Por quê? Porque ele esperava em Cristo só nesta vida.
E a prosperidade real, ela deve transcender isso. Ainda que eu goste da prosperidade, porque prosperidade, como nós já dizemos aqui, é você não ter falta de nada. Prosperidade é você não ter falta de nada. Está lá em Salmo 128: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, pois comerá do trabalho das tuas mãos e viverá bem. A sua mulher será como árvore frutífera, a roda da sua mesa. Então este homem é próspero. Ele teme ao Senhor, trabalha e come no seu trabalho, tem uma esposa abençoada, tem filhos que crescem dentro da sua casa. Então a prosperidade está aí. Riqueza é outra coisa. Mas o que adianta eu ser rico e não gozar desta riqueza? O que adianta eu ter riqueza, mas quem desfrutar não sou eu? Então isso também não é ser próspero. Próspero é poder desfrutar da riqueza. E quando olhamos para este jovem, Cristo disse para ele: olha, essa riqueza sua não te dará salvação eterna. Troque ela, dê aos pobres. Mas ele não conseguiu. Jesus também, amados, nos incentivou a buscar os bens eternos. Mateus 6, versículo 19 a seguir. Alguém que quiser ler, leia até o 21. Amém. Perceba, irmãos, Jesus dizendo: olha, busque as riquezas eternas. As riquezas terrenas têm a capacidade de roubar o nosso coração. Quanto mais riqueza terrena você ajunta, vai chegar um momento que ela pode te roubar, ela pode sequestrar a sua fé em Deus. E Jesus disse: não, que o seu alvo seja o céu. Ajunte tesouro no céu. Lá no céu não tem traça, lá no céu não tem ferrugem, lá no céu não tem ladrões, lá no céu a sua riqueza será permanente. Mas como que eu ajunto tesouro no céu? Fazendo aqui na terra boas obras, fazendo a obra do amor, ajudando uns aos outros, não cessando de fazer o bem. Eu estou acumulando no céu riqueza. Perceba que quando nós olhamos para Cristo, isso me chama muito a atenção. Jesus não teve nenhuma ostentação terrena até o seu nascimento. Foi uma provisão de Deus num curral, porque não houve uma porta aberta para ele se hospedar quando ele veio a nascer. O único lugar que ele sobrou foi o curral. E ele nasceu lá muito bem, porque ele era ovelha. Ele não é o Cordeiro de Deus. Então o lugar dele estava lá reservado. A sua família foi uma família muito humilde, muito pobre. Ele era habitante de Nazaré, uma cidade muito pobre. Quando ele começou seu ministério, ele dependia das ofertas das pessoas. Jesus não ostentou riqueza. Quando tentaram pegar ele e fazer rei, diz o texto que ele fugiu. Na segunda multiplicação dos pães, os olhos de alguns se abriram e perceberam que ele era o Cristo. Então Jesus, quando viu que as pessoas iam fazer o rei, ele fugiu do meio deles. Por quê? Porque o meu reino não é deste mundo, meu reino é eterno. Jesus sempre nos ensinou a olharmos para a eternidade, riquezas eternas, e devemos ter esse foco. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, irmãos, capítulo 11. Ali existem alguns exemplos muito fortes a respeito de Abraão, Isaac e Jacó, que desejaram essa riqueza eterna. Versículo 7 que diz assim, aliás, o 8, Hebreus 11: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade
que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Preste bem atenção, queridos. Abraão, Isaque e Jacó habitaram em tendas. Por quê? Porque eles esperavam morar numa cidade não feita por mão de homens. Eles poderiam, porque eram ricos, fazer casas para eles, de blocos, construções, edificar grandes torres, mas não, eles preferiram habitar em tendas, porque anelavam morar numa cidade não feita por mão humanas. Sabe o que é isso? A minha cidade é o céu, a minha riqueza é o céu. Eu quero morar com o Deus que me apareceu. Eu quero viver com o Deus que me apareceu. Eu não vou fazer nada nessa terra, porque eu vou encontrar com o Deus que me apareceu, e lá eu vou morar para sempre. Isso é ter foco na eternidade. Olha, Moisés, diz o texto nesse mesmo capítulo, versículo 23: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Queridos, ele recusou coisa pouca ou coisa grande? É grande, né, irmãos? Já pensou? Ele poderia ser um regente no Egito, poderia ser um faraó, quem sabe, porque ele era filho da filha de Faraó. E ainda que ele não fosse, talvez os seus filhos um dia poderiam vir a ser, mas ele, sendo grande, consciente, tomou uma decisão consciente, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Moisés enxergou uma recompensa eterna. Ele poderia ter uma recompensa transitória, uma recompensa terrena, mas Deus lhe mostrou uma recompensa eterna. Então o que ele fez? Prefiro a eterna. Ainda que eu viva nessa terra maltratado com os meus irmãos, mas a minha herança é eterna. Queridos, devemos ter foco na eternidade. Devemos e precisamos ter foco na eternidade. Repito as palavras de Paulo, capítulo 15, versículo 19 de 1 Coríntios: se esperarmos no Senhor somente nesta vida, somos os mais miseráveis do que todos os homens. A igreja de Laodiceia, ela dizia para si mesma: rico sou e de nada tenho falta. Apocalipse capítulo 3, versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então essa igreja era uma igreja rica, era uma igreja onde havia prosperidade, onde havia muitos empresários, onde ninguém tinha necessidade de nada, onde estava todo mundo empregado nessa igreja. Mas essa igreja era pobre, porque não tinha os bens futuros, não tinha os bens eternos. Jesus disse: você é pobre, você não tem graça, você é miserável, você não tem riqueza no céu, você é pobre. Versículo 18: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez,
e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Perceba, queridos, que essa igreja não era rica para com Deus. Ser rica para com Deus é diferente de ser rico na terra. Eu já disse aqui em uma outra ocasião e quero perguntar para os irmãos já repararam? Algumas pessoas que são muito ricas espiritualmente, têm muitos dons e talentos, elas são humildes financeiramente? Alguém já reparou nisso? Elas têm o que comer, elas têm o que vestir, ela tem onde morar, mas não tem riqueza. É humilde, mas estas pessoas têm dons espirituais que o ouro não pode comprar. Lembra quando Simão quis oferecer dinheiro para Pedro? Tome dinheiro e me dê deste dom para que eu ore, para que as pessoas também recebam o Espírito Santo. O que Pedro disse? Seja esse dinheiro para a sua maldição, porque o dom de Deus não se compra com dinheiro. Riqueza que o dinheiro não pode comprar. Então Deus enriquece algumas pessoas com dons e talentos, mas essas riquezas produzem riquezas no céu, não produz riqueza na terra. E quem se desvirtua desse caminho perde a bênção, irmão. Os irmãos, é reconhecimento dos irmãos que tem gente que cobra para fazer oração, não é? Tem gente que cobra para entregar a revelação. Para pregar a gente já sabe, né? Para pregar nós já estamos cientes. Para louvar também, né? Nós já estamos cientes. Então Deus deu um dom para esta pessoa, e esta pessoa usa esse dom para se enriquecer. Ela é como a igreja de Laodiceia: rico sou e de nada tenho falta. Aí Deus diz para ela: seu desgraçado, seu miserável, seu pobre, seu cego, seu nu, a riqueza que você tem só vai te servir aí na terra, porque aqui no céu eu não vou te dar nada. Teu galardão é na terra. Será que nós queremos o galardão terreno ou queremos o galardão do céu? De graça recebeste, de graça dai. Eu não sei qual será o futuro de cada um dos irmãos, mas se Deus te reservar fama, honra e glória, queira ser humilde, queira ser maltratado como Moisés, queira ser pobre no meio do povo de Deus, porque a riqueza será eterna. A riqueza será eterna. Quem recebe aqui não recebe lá. Você pode ser salvo, sim. Haverá muitos salvos que no céu não receberão honras, porque receberam aqui. Porque receberam aqui. Quem recebe aqui não recebe lá. Amém? Graças a Deus.